Boa noite, pessoal do Educa, tudo bem? Essa foi a maneira que eu encontrei, então, para a gente fazer as aulas. Eu vou gravar a aula em áudio e vou vincular com os slides aqui, e daí vocês vão ter os slides sendo comentados, tá legal? Bom, vamos lá então, a nossa segunda aula sobre filosofia e mito, tá? Vocês vão poder ver que a filosofia ela tem origem na Grécia, tá? Lá pelo século 6 a 5 a.C., tá? Ou seja, já tem 2.600 anos. A palavra deriva de outras duas palavras, que seria filo, que vai significar amizade ou amigo, e sofia, que significaria sabedoria ou saber. Então fica mais ou menos, a filosofia seria amigo do saber, tá? O que impulsionou? Quais são os fatores históricos que ajudaram a impulsionar a origem, né, da filosofia? Então, o comércio e a moeda. Eu tinha um comércio bem desenvolvido. Vocês vão ver que a Grécia ela tem um litoral grande e eles praticavam muito esse comércio marítimo e essa troca entre Itália, Oriente Médio, alguma coisa que vinha da Ásia passava. Eles ficam bem numa região estratégica ali, bem central, Egeu. Então, junto com o Mediterrâneo, eles tinham acesso a Cairo, a Jerusalém. Também era uma rota para chegar na Itália, né, contornando pela parte de baixo ali, pelas ilhas de Creta, daí iam para a Itália. Então era até costumeiro, por exemplo, depois vocês vão estudar Platão, ele viajou para a Itália, outros filósofos viajaram para diversas ilhas, por exemplo, Pitágoras ele foi para o Egito estudar com os engenheiros egípcios, né, que já tinham um desenvolvimento acerca de construções bem diferente do que se tinha na Grécia, né? E outra situação foi o alfabeto. O alfabeto já era bem desenvolvido, já existiam vários tipos de línguas naturais já, né? Língua natural é nem o português, nem o inglês. Isso é uma língua natural, ela não é uma língua artificial, tá? Depois vocês vão ver o que é isso. Uma língua artificial é lógica, por exemplo. Um sistema de programação, uma linguagem de programação, uma língua artificial, tá? A língua do P. E o surgimento da polis, tá? A polis eram cidades-estados. Atenas, Esparta, Troia, Creta eram cidades-estados e elas tinham seus exércitos. Elas eram governadas por um sistema aristocrático, era uma democracia aristocrática, né? E como é que funcionava? Os escravos e as mulheres não tinham direitos a voto, não eram cidadãos, né? Cidadãos. Então quem era cidadão era o homem nascido na cidade, ou seja, nascido em Atenas, ele era um cidadão ateniense. Se ele vinha de fora, ele tinha que ter muita força, digamos assim, financeira para poder mudar isso. De forma geral, esse cara ele não tinha, essa pessoa ela não era considerada cidadão. Ele poderia não ser escanteado, mas ele poderia ser um comerciante, ele poderia ter lucros, ele poderia viver a vida dele, mas ele não poderia entrar dentro das discussões da polis, né? A gente vai ver alguns filósofos defendem este modelo aí, da aristocracia e de quem poderia ser cidadão ou não dentro da cidade, dentro do modelo de polis de cidade-estado. E outros, como Platão, defenderia que todos poderiam ter direito a voto e que poderiam participar das decisões do Estado, né, desde que certas coisas fossem cumpridas, que aquela pessoa se dedicasse à razão e assim por diante, tá? Vamos passar então para o próximo slide. Um dos primeiros adversários da filosofia, ou que os filósofos encontraram, foi o mito. O mito, ele é um senso comum, ele é uma resposta, é uma explicação para um fenômeno natural ligado à divindade. Acontecia um relâmpago, um trovão, então ali como tem a imagem, ali representa Zeus. Então quando se tinham tempestades fortes com trovão,
eles diziam que Zeus estava bravo, né? Zeus estava bravo, Zeus está zangado. E daí ele mandava os seus raios e trovões para a Terra. Não, eles não tinham ciência ainda, e eles conseguiam explicar os fenômenos naturais, a chuva, o trovão, a colheita, o nascer do sol, o pôr do sol, os humores, até o amor, né? Até a raiva, o ódio, o bem e o mal, eles explicavam através dos mitos, né? E eles eram um conjunto de crenças, então, como está escrito ali, que permitiam a compreensão da natureza, explicando através de narrativas e imaginários o mundo. Então, o mito, ele era uma coisa importante sobre o mito, é que é uma coisa de senso comum. Ele era transmitido entre famílias, entre a cidade, entre os oradores. Ele era uma religião já, né? Vocês sabem que nas cidades-estados, Atenas, por exemplo, é o nome da deusa, é a deusa da sabedoria. E Esparta tinha o seu deus, que era o deus da guerra, né? Que era Ares, e assim por diante. Outras cidades, cada cidade tinha a sua, né? Alexandria depois ia ter Zeus como um modelo, e assim por diante. Então, as cidades, elas tinham os templos e elas faziam esses cultos a divindades. Mas eles não poderiam ser questionados, né? Eles diziam que se tu falasse mal de um deus, ele te lançaria uma praga. Então tu não podia questionar muito por que Zeus estava brabo ou não, ou o que a cidade havia feito para que ele castigasse com chuvas e alagamento aquela cidade, ou que a lavoura ou a colheita não tivesse dado certa naquele momento, ou os caçadores eles não encontraram a caça, né, pela deusa Artemis, que era a deusa da caça. Eles não conseguiram uma boa caça naquele dia, eles fizeram algo de errado para Deus, então eles iam lá e ofereciam, faziam, e oravam, e rezavam, ou eles faziam algum tipo de ritual em oferenda à deusa para poder ter uma caça melhor no outro dia. Então o mito é isso, né? O mito é uma explicação de senso comum, ou seja, ela não tem uma racionalidade por trás dela, ela é uma explicação até um pouco simplória, né? Mas é a explicação que se tinha quando não se tem conhecimento acerca de alguma coisa. E também um pouco exagerada, um pouco imaginária, um pouco fantasiosa. Ela aumenta, né, aquela situação. O mito ele representa mais do que realmente ele é. Então ele vai ter um posicionamento ali, digamos que aquilo foi maior, aquela história ela cresceu, aquela história ela tomou um outro tamanho e se tornou até maior do que a lenda, né? Isso era o mito. Então, se tinha a mitologia grega, existiam outras mitologias, a mitologia egípcia, a mitologia nórdica, não é só a grega, certo, pessoal? E isso tudo é chamado de cosmogonia, tá? Cosmogonia, então, são essas narrativas ligadas ao mito. São explicações, de novo, explicações imaginárias sobre o início dos tempos, sobre os fenômenos, através de metáforas, né? Metáfora é tu fazer uma representatividade acerca de alguma coisa, como eu acabei de fazer para vocês, explicando, por exemplo, está chovendo, tempestade, o raio, e eu digo que é Zeus bravo lançando seus raios. Isso é uma metáfora, né? E essas relações, principalmente na Grécia, né, a mitologia deles, e existiam outras mitologias. Por exemplo, no Egito existia a mitologia dos deuses egípcios, né? Horus, Osíris e assim por diante. Aqui nós vamos ter também deuses antropomórficos. O que são deuses antropomórficos? São deuses com personificação humana, ou seja, ele tem formato de homem. O deus ele tem como se fosse um homem, a deusa é uma mulher. Já no Egito é um pouquinho diferente, né? Tem o corpo de homem, né, de mulher, mas tem alguma coisa de animal junto, né? Então tem aquele deus com a cabeça de lobo, tem um outro com a cabeça de águia, de falcão, perdão, e assim por diante. Já a filosofia,
ela tem uma outra área, ela tem a cosmologia, tá? E aí vai ser um estudo acerca da origem do mundo, né? Ou seja, mesma coisa, início dos tempos, só que de forma ordenada. Eles tentam fazer uma teorização da natureza, né? Como assim? Através deles que são cunhados termos que hoje são muito comuns entre nós. Por exemplo, cosmos, logos, métodos, physis, todos esses termos vêm dessa época da cosmologia. Então, o cosmos seria a origem, a physis, a física, o logos seria o pensamento, o métodos é o caminho que a gente vai ter, tá? Então, a cosmologia é um pensamento mais ordenado e mais ligado à filosofia. Então, a filosofia, tá? A filosofia, ela visa levar ao saber, ela é autoconhecimento. Como assim? Ela visa levar ao saber e ao autoconhecimento. A filosofia praticamente um ato, tá? Ela é muito ligada ao ato da pessoa que não se contenta com as respostas simples. Do porquê estamos aqui, do porquê pensamos desse jeito, do porquê aquilo é mais belo do que aquele outro, porque as leis são feitas desta forma, qual maneira de pensar me leva ao direcionamento de políticas que eu gostaria para um mundo melhor, né? Que tipo de argumento eu posso vir a ter dentro de um debate e que este argumento seja válido. O que torna aquilo válido? O que é a verdade? Então, esses são conteúdos que se englobam dentro da filosofia e que te trazem mais conhecimento acerca da sociedade, dos outros e de ti mesmo, né? Porque da maneira que tu consegue compreender o mundo ao redor melhor, tu também consegue te colocar melhor nele, te encaixar melhor nesse mundo e se conhecer mais como pessoa, perante a sociedade, como cidadão. Então, uma atitude filosófica seria repensar o senso comum, né? Ou seja, quando algo é dado, quando algo é posto, a atitude da filosofia é pensar se aquilo te é posto da maneira certa, né? Por exemplo, hoje a gente tem o tema da inteligência artificial, AI. Alguém já parou para perguntar se isso é eticamente correto a gente desenvolver uma inteligência artificial? Até que ponto isso é correto? Não é? Veja bem, a gente não está questionando no sentido negativo, não está questionando por criar uma desavença ou questionando apenas por questionar. A gente questiona para definir se aquilo é algo que é bom ou se algo é ruim. E claro que não é simples assim, não é uma dicotomia, não é bom ou ruim. Cada um vai defender a sua maneira de pensar e vamos, com consensos e razão, conseguindo determinar padrões. Olha, tá, mas isso aqui poderia ser bom se fosse dessa forma, atendesse tais e tais requisitos, preenchesse certas normas. Então nós vamos ter esse modelo de inteligência artificial, mas ela vai ter essas limitações, vai atender leis básicas. Ok, entende? Então essa seria uma reflexão acerca da ética dentro da tecnologia de informação que gera a inteligência artificial. E assim a gente vai ter em outros lugares, né? A filosofia não é como a biologia, por exemplo, que tu poderia ter uma determinação. É a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, por exemplo. Ou como a física, que seria a ciência natural que estuda as propriedades da matéria e da energia. Não é bem isso. A filosofia ela é difícil de se definir, porque ela é um estudo. Ela é sempre um estudo de várias questões sobre existência, sobre conhecimento, sobre valores, mas ela é muito mais a sua atitude em si do que uma definição específica sobre do que a filosofia é.
Ali embaixo eu coloquei para vocês que uma definição interessante seria que a filosofia é o processo de aprendizagem do espírito crítico e da reflexão, ou seja, uma capacidade de questionamento. Veja bem, filosofia não é uma eu tenho a minha filosofia de vida, ou qual a filosofia você leva para ganhar certas coisas. Não é bem isso. Veja, a filosofia, ela tem suas ferramentas, ela tem um modelo a ser seguido, ela, como eu já expliquei, tem a lógica, etc. Então, ela tem certas ferramentas para que você faça um pensamento, uma reflexão filosófica. Aí sim a gente tem a filosofia em si, a prática da filosofia. Porque o pensar não é exclusivo da filosofia, né? O pensar, ele está presente em toda a ação humana, é isso que nos difere dos outros animais, é o raciocínio. Mas, digamos que na filosofia, esse espírito crítico, associado a outras ferramentas e a capacidade de reflexão acerca destes questionamentos, é que faz o filósofo ser quem ele é. Ou seja, repensar as coisas como elas devem ser repensadas, não aceitar as coisas postas apenas como são. Bom, a filosofia, ela tem vários conteúdos e várias divisões, tá? Nós temos a antropologia, que vai falar sobre o homem, né? As civilizações, por que se dá daquela forma, por que de outra, por que os índios agiam daquele jeito, qual cultura eles tinham, o que eles estudavam, por que eles acreditavam em certas divindades. A ética, que vai reger o nosso comportamento moral numa sociedade. A estética, que fala exclusivamente sobre o que é o belo. A filosofia da linguagem, que vai tratar sobre a semântica do nosso dia a dia, sobre o comportamento que a língua e as limitações que ela nos impõe ao tentar exprimir o nosso pensamento. A filosofia da religião. Hoje, por exemplo, para ser padre, tu tem que tirar tanto o curso de filosofia como o de teologia. A metafísica, que vai iniciar com Platão, né, e a sua ontologia. A filosofia da lógica, que depois foi dar lugar à lógica dos computadores, e assim foi se desenvolvendo, já virou praticamente uma outra ciência, né, análise de dados, computação, ciência da computação. A filosofia da teoria do conhecimento, como a gente adquire esse conhecimento, ele já pertence a nós, ele é um conhecimento inato ou não. Quando tu nasce, tu é uma tábua rasa, e tudo que os outros passam para ti é o que tu vem a adquirir de conhecimento. Tu consegue adquirir algum tipo de conhecimento apenas com o uso da razão, ou tudo é empírico, ou seja, tudo é observável. Tem a filosofia do direito, por exemplo, que vai dizer se a gente já nasceu dentro de um Estado e se esse é um contrato em que as pessoas, quando nascem, estão implícitas e deles você vai ter direitos naturais e direitos adquiridos. Tem a filosofia da história, que é essa, que explica como se dava o pensamento filosófico de uma detalhada época, e vai explicar alguns contextos também. Ela é diferente da história, que explica momentos históricos e como se passava as questões na época. A filosofia da história, ela busca reflexões acerca dos pensamentos da época. Bom, pessoal, essa é a nossa aula número 2. Espero que tenham gostado desse modelo com áudio, tá? Eu acho que fica mais legal, eu gosto, e aí eu tenho um pouco de vergonha, então eu evito ficar aparecendo. Não deixem de assistir ali o vídeo, tá? O que é filosofia do professor Mário Sérgio Cortella. O professor Mário Sérgio Cortella acho que dispensa apresentações, acho que é um dos maiores filósofos hoje do Brasil, né? E depois a gente vai ter um outro videozinho ali que eu disponibilizei, que ele vai explicar esse embate entre filosofia e mito. Aí já é um videozinho com mais desenhos, com sacadas mais legais, assim.
E abaixo tem as apostilas. Tem uma apostila que eu peguei do curso chamado Me Salva. É uma galera que posta vídeos no YouTube e me ajudou bastante, pelo menos lá no curso de engenharia tinha bastante coisa interessante. Descobri que eles têm de filosofia também e peguei a apostila para ter um outro ponto de vista. Eu gosto mais da que eu estou fazendo para vocês ali. Então tá ali a apostila do Educa, aula 2, toda aula eu vou largando para vocês uma apostila. Espero que tenham gostado e até mais, até a próxima.